Judas vende seu senhor e mestre. Havia muito que os príncipes do povo estavam ansiosos por prender a Jesus. Não ousavam, porém, fazê-lo publicamente, e de medo de provocar tumulto entre o povo. Por isso buscavam alguém que se prestasse a traí-lo em secreto, e acharam um homem nessas condições, na pessoa de Judas, um dos 12 discípulos de Jesus, o qual se prontificou a praticar essa vil ação. Dominava naturalmente em Judas o amor do dinheiro, mas nem sempre ele fora tão ímpio e corrupto para se prestar semelhante ato. Judas continuou, porém, cultivando o espírito de avareza, até que este alcançou em pleno domínio sobre a sua vida, induzindo-o finalmente a vender o seu senhor e mestre por 30 moedas de prata. Depois de haver entregado o Filho de Deus, Judas pôs-se a observar cada um dos seus movimentos, desde o outro até o seu interrogatório perante os príncipes do povo. Não acreditava que Jesus consentiria em ser morto por eles, conforme ele o ameaçavam. Cada passo esperava vê-lo libertado e protegido por um poder divino, como acontecera no passado. Mas à medida em que as horas se escoavam e Jesus pacientemente continuava a suportar todas as injúrias com o que acumulavam, grande temor começou a apoderar-se de Judas de que efetivamente tinha traído o mestre para ser morto. Quando o inquérito tocava o seu termo, Judas não pôde suportar por mais tempo as torturas que lhe infligia a consciência acusadora. De repente, uma voz rouca vibrou pelo recinto, penetrando de horror a todos os circunstantes. Ele é inocente, poupa-o, Caifás. Nada fez para merecer a morte. O vulto esguio de Judas foi então visto abrindo caminho pelo meio da multidão espavorida. Seu rosto estava lívido e grossas bangas de suor lhe transbordavam na fronte. Avançando até o estrado em que estavam assentados os juízes, atirou com as moedas o preço da traição aos pés dos sacerdotes. Agarrando então a orla das vestes de Caifás, Judas rogou-lhe que voltasse a Jesus, declarando que havia ele nenhum crime. Caifás, porém, sacudindo-o de si, respondeu-lhe ironicamente: "Que importa? Isto é contigo." Convencido finalmente de que eram baldadas as suas súplicas, Judas lançou-se ao pé de Jesus e, reconhecendo-o como Filho de Deus, ao mesmo tempo que impetrava o perdão do seu pecado, instou com ele para que se prevalecesse de seu poder divino, desembaraçando-se dos seus inimigos. O Salvador não censurou seu traidor. Sabia que Judas não se arrependera. Sua confissão era extorquida de sua alma culpada por um terrível sentimento de condenação e expectativa de juízo. Mas não sentia profunda, sincera tristeza por haver traído o imaculado Filho de Deus e negado o Santo de Israel. Contudo, Jesus não lhe dirigiu uma palavra de condenação. Fitando-o compassivamente, disse: "Por causa desta hora eu vim ao mundo." Um movimento de admiração se fez sentir em toda aquela multidão antes dessa generosidade do Salvador. Percebendo que suas súplicas não dariam a liberdade ao prisioneiro, Judas saiu precipitadamente da sala gritando: "É tarde, é tarde." Sentindo que não lhe era possível testemunhar a crucificação de Jesus e, atormentado de remorsos, foi e se enforcou-se. Na tarde desse dia, quando conduziam a Jesus do tribunal de Pilatos ao monte da Gólgota, a zombaria cruel da multidão que o seguia foi subitamente interrompida quando, junto ao tronco da árvore, contemplaram o corpo inânime de Judas. Era um aspecto repugnante, devido ao peso do robusto corpo, a corda ao que ele se dependurara. Partira-se em consequência da queda, o corpo ficara horrivelmente mutilado, de sorte que estavam servindo já de pastos para cães. Seus restos foram imediatamente removidos para longe das vistas. A zombaria, porém, aferrou-se e muitos rostos pálidos revelaram as tímidas cogitações do seu íntimo. Parecia que a retribuição começava já a cair sobre os que eram culpados do sangue de Cristo.